agora no segundo bloco. Fiquem aí, voltamos já já. Obrigada. Até já. Tá. Palmas aí para nossa entrevistada.
the light from a falling sky. Fly to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us and fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above this life. Been crying so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosty nice time. So much, but a light from a falling sky. Flying to the forces above us. Keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were. Ok, de volta, segundo bloco do programa Café Solidário em Ação, entrevistada Luzia, a autora, escritora do livro A Baleia e o Urso e também do livro pioneiro lá da Bahia, A Abolição de 2009. E com vocês, nossa entrevistada de volta e os comentaristas Carlos Lourenço, Janaína Sorriso, Bruno Feitosa, que também é um grande jornalista, viu, Luzia, lá de Pernambuco, do Jornal Cultural, República Cultural de Pernambuco. E ele mesmo vai fazer as perguntas e os comentários, podendo se apresentar aí brevemente, hein, para os nossos webnautas. Os 30 minutos é todo de comentário junto aí a vocês. Vamos prestigiar a nossa entrevistada Luzia. Sem mais delongas, com vocês a palavra. Vamos levantando a mãozinha aí, quem vai pela ordem, primeiras damas, vamos combinar? Janaína, tá pronta? Isso, e depois os rapazes, nossos embaixadores. Obrigada. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de agradecer a Luzia. Muito bom conhecer você, sua cultura, sabe? Saber que você é de Salvador, viajante, né? Conhece bastante coisa aqui do Brasil. E você falou que você sempre gostou de gente, né? E aí, como jornalista, escritora, você sabia que já ia fazer essa parte de escrever para as pessoas, o seu público adulto, infantil agora? Como é que veio isso na sua vida? Ai, Janaína, bacana. Então, eu não sabia, não. Eu sabia. Sabia. Inclusive, o livro A Sereia e o Urso, que aí eu tenho esse apelido de sereia, né? E exatamente eu falo, na verdade, do abandono, né? E aí vem a importância, Nancy, eu acho que é o momento que a gente vai falar sério agora, é a grande mensagem da minha história de vida. Eu passei por vários abandonos, Janaína, inclusive pela minha mãe. Quando eu era criança, eu era uma criança diferente, né? Eu sempre fui uma criança muito inquieta, eu sempre fui uma criança que questionava tudo. Minha mãe veio de vários casamentos, eu acho que muitas crianças vão se identificar, muitos adultos, né? O formato da família brasileira, que eu acho que a gente vem, na sua grande maioria, de vários pais, né? Então, eu tive vários padrastos. E minha mãe, com 14 anos, ela fala que eu estava demais na vida dela e ela me dá. Ela me dá. Falo isso com muito amor. Eu hoje entendo a minha mãe, eu sei o que ela passou, eu compreendo que eu não era fácil, né? E eu entendo todo o contexto hoje do que aconteceu, né? Mas eu levei durante muitos anos esse questionamento, por quê? E nessa minha caminhada eu fui me tornar uma grande amiga da minha mãe. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque, de fato, essa sereia perdida que está no livro foi a minha história de vida, entendeu, Janaína? Eu, durante muitos anos, e aí eu lhe falo isso até outro dia, eu não sabia quem eu era e para onde eu estava indo. As coisas foram acontecendo na minha vida, né? E aí eu volto a falar do Brasil, a gente que tem essa questão da escravidão, que a gente falou mais cedo, a gente vive, a nossa população, a gente tem muitos desafios sociais, né? A gente vem de uma escravidão de muitos anos, de muitas perdas, muitos processos, muitos abusos. Os nossos povos originários foram realmente abusados e ainda são. Então, a gente, enquanto população, você vai encontrar muito pouca gente, e aí você só vai entender isso com a maturidade, que está, de fato, sabendo o que quer desde muito jovem. Então, são poucas as famílias estruturadas hoje que você vai ver um jovem que, de fato, sabe o que ele quer e para onde ele está indo, né? E eu sou mais uma nessa estatística aí que eu não sabia o que eu queria nem para onde eu ia.
Mas, ao mesmo tempo, eu venho de um avô, como eu te falei, um grande intelectual, um cara também que vem de um sertão, de uma pobreza. Pra você ter noção, Janaína, meu avô, ele veio quando ele saiu de Lençóis, que é o interior aqui, que é o sertão, ele veio sem um dente na boca. Tamanha pobreza que é, né? Então, sertanejo, não sei até que ponto vocês no Rio compreendem, mas assim, a gente aqui é uma pobreza extrema no interior da Bahia, no interior do Nordeste, né? Então, eu venho de várias realidades. Meu pai, biológico, ele veio fugido da Segunda Guerra Mundial. Meu pai é libanês, ele veio fugindo de uma guerra no Líbano. Então, essa sou eu. Eu sou uma mistura de vários contextos. E esses vários contextos me fizeram, de fato, durante muitos anos, não saber quem eu era nem o que eu queria ser. Mas eu sempre soube que eu gostava das pessoas, tanto que eu fui ser muito amiga da minha mãe. Eu abracei minha mãe de uma forma, porque eu falei, cara, algo acontece com essa senhora, com essa moça, e eu preciso entender o que passa com ela. E aí eu fui buscar nessa caminhada entender quem eu era. Eu acho que é por isso que eu vou para a cultura, porque eu percebo que é nas pessoas que eu ia entender quem eu era. Deus, com sua sabedoria, ele fez os olhos para a gente ver fora, porque é através do irmão que você vai se entender. Isso parece bobo, parece clichê, Janaína, mas não é. Então, quanto mais eu fui buscar entender a humanidade, mais eu entendi o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com meu avô, o que aconteceu com meu pai, entende? E aí eu vi que, para dentro do contexto emocional, tinha só a arte ia me dar amparo nesse momento, entendeu? Eu não tinha capacidade emocional de aturar uma rotina que eu batia um ponto de 8 da manhã. Eu achava pouco, entende? E isso não tem nada a ver com esses coaches, viu, Janaína? De CLT, que acha que não é sobre pobreza, até porque eu nunca busquei dinheiro. Hoje que eu estou mudando essa minha forma de avaliar as coisas. Mas o que eu buscava era a essência humana. E eu achava que dentro de um quadrado eu não ia conseguir. Então eu fui caminhar. Né? Hoje eu conheço 30 países, como você falou, eu conheço o Brasil inteiro. E quanto mais eu via o artista, mais eu via que tinha um lamento. Aqui na Bahia, né, a gente do sertão, a gente fala do lamento sertanejo, porque existe uma dor. E na arte, se você for ver, na sua grande maioria, tem uma dor ali sendo falada, né? De uma perda, de uma traição, de um medo, de um abandono e de uma alegria. O carnaval, que é a expressão, vocês que são do Rio, a expressão máxima que a gente tem no Brasil, aqui em Salvador. Moraes Moreira, que é um grande poeta, um grande cantor, ele tem uma música que ele fala: balança o chão da praça, a nossa dor. É o carnaval, né? É uma grande catarse de você, na alegria, na euforia, na verdade, expurgar uma grande dor. Então, essa é a minha história. Com muito orgulho, com muita humildade, Janaína, eu te conto, eu te falo aqui. Eu nunca quis e nunca busquei ser nada a não ser me entender como ser humano, como gente. E achei respaldo nisso na arte e nos diversos artistas da minha vida que encontrei, mesmo artistas que batiam ponto e batem ponto. Porque eu entendia que tinha que ser uma coisa mais profunda. E aí a arte me abraçou e vivo disso até hoje, com muita alegria. E a escrita começa na minha vida com os 20 anos, de fato, é quando eu começo a escrever de fato e faço meu primeiro livro, que é o Bembé do Mercado, que fala sobre a abolição, do 13 de maio. É isso. Obrigada, Luzia, por tanto conhecimento compartilhado. E parabéns, continua. Você está de parabéns. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Vou te seguir lá, hein? Obrigada. Isso aí. Muito bem. Janaína, depois, se der o tempinho, você poderá retornar com o comentário, as alegações finais e mais um comentário. Agora vamos passar aí pela ordem agora vai voltar para a ordem alfabética. Vamos lá, Bruno, antes que a conexão de Pernambuco caia, aí por último vai ficar o Carlos Lourenço, que está aqui no Rio de Janeiro mesmo. E o Carlos Lourenço, Luzia, ele é um dos maiores compositores aqui do Rio de Janeiro, né? E sabe, compositor e jornalista, fala muito, ou melhor, né? Tem muito a falar, melhor falar assim. Então ele vai ficar aí para o grande finale. Com vocês, Bruno, nosso jornalista, diretamente de Pernambuco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quero enviar o meu abraço a todos vocês, sem exceção. A Luzia está de parabéns, viu? Excelente trabalho. Meus parabéns. Janaína, meus parabéns. Eu tiro meu chapéu. Mestre Luiz Carlos, doutora Nancilino, parabéns. Carlos Diogum, parabéns. Viu? E a todos, meus parabéns. Eu sou Bruno Feitosa, do jornal República Alternativa Cultural, que também é uma associação. Temos 2 blocos carnavalescos, né?
e quero, na sequência, fazer algumas perguntas para a mestra Luzia, né? Mas antes, 1 minuto de apresentação. Jornalista, defensor dos direitos humanos, defensor do patrimônio, das culturas, da diversidade, na luta contra o narcisismo cultural, certo? Porque o que está sendo promovido no Brasil ainda não existe, né? Um câncer chamado racismo. Isso precisa ser exterminado, tá certo? Um agente cultural, ele não trabalha com racismo, ele trabalha reconhecendo o valor da cultura imaterial dessa riqueza da diversidade. Ponto final, até aqui, porque senão não vai dar tempo. Minha querida Luzia, Sim. eu queria que você explicasse, né, o que motivou você a trabalhar nesse universo literário como instrumento útil para a sociedade como um todo. Me explique, por gentileza. Bruno, eu conheço seu trabalho, conheço demais a República, já saí algumas vezes. Quem me apresentou foi a Aline. Pernambuco é um lugar riquíssimo. Eu já tive a honra de estar aí algumas vezes, de um carnaval também absurdo de riqueza. É uma terra sagrada, de um povo culturalmente falando riquíssimo, né? Salve Pernambuco, salve todos os mestres, salve Olinda. E, enfim, é isso que eu te falei, é a caminhada, sabe? As expressões, é como você falou. Na verdade, a gente quer, quando a gente. Eu, para falar da minha experiência, quando é no começo, a gente quer buscar, né? Essa explosão que é a vida. Mas a vida tá no sutil, sabe, Bruno? E aí você vai entendendo, e aí eu volto a falar do xamanismo, que é um grande convite a gente conhecer e entender melhor os povos originários, porque como brasileiros a gente sabe muito pouco desse povo, que é nosso, que é nosso sangue. Entender que a formiga tem a mesma força que o leão. E na floresta, a aranha, a borboleta, né? Todos estão ali com seu propósito. E nada, entende? Nada ali é pequeno na sua grandiosidade e dimensão do seu propósito. Então, quando você entende que a abelha, ela tece o que é importantíssimo dentro do contexto. E o leão tá ali, o elefante, seja que animal for, né? Eles estão ali vivendo o seu propósito dentro de um conjunto, de um contexto. Então, a mesma coisa é a expressão artística, né? Eu, enquanto essa buscadora, desde muito criança, eu sempre fui nesse caminho. Então, eu queria entender quem era o cara que estava ali batucando, quem era a pessoa que estava, a vendedora de bolo, que tá cheia de história para contar, o boteco. Eu sou botequeira, viu, gente? Adoro boteco, adoro comida de boteco. Então, eu fui caminhar, entende, Bruno? Eu acho que a gente tá aberto para ouvir e entender que você precisa estar em lugares que também estão abertos para te ouvir, né? E aí vem da minha família, eu entendi que era um caminho, que eu precisava entender minha mãe. Enquanto o mundo, olha, pra você ter noção, eu vou até chorar de novo, muita gente me disse que minha mãe me atrasava a vida. Você acredita nisso, Bruno? Muita gente falava assim, sua mãe lhe atrasa a sua vida, porque minha mãe veio de uma história. Mas eu queria entender a história dela. E aí você fala, outro dia eu tava numa entrevista, Bruno, que uma pessoa falou assim, porque não é sobre ser racista, mas você tem que ser antirracista, e você falou lindamente, na favela tem pessoas boas. Eu falei, o quê? Na favela tem. Eu falei durante a entrevista, Bruno, não posso ouvir uma coisa dessa. Falei, meu amigo, você sabe o que é uma favela? São pessoas que foram impedidas durante uma lei que não podia ter terra, porque até outro dia o povo preto não podia ter terra, não podia ter nada. Era lei, você não podia. Então, eles foram se amontoar lá em cima, porque são pessoas excelentes. Ruim é a gente aqui embaixo, que fizeram esse pessoal ir pra lá e que não matou todo mundo porque eles são excelentes. Porque são pessoas boas. Se você for na história, a África foi que menos promoveu guerra no mundo. Isso não tem aqui de não estar levantando bandeira. Eu acho que isso é terrível, como você falou. Eu acho que a gente tem que abençoar a diversidade. Esse movimento que está falando do sul do Brasil, de Santa Catarina. Salve o povo de Santa Catarina. Salve o povo europeu que vive um frio lascado lá, que tem sua história sofrida também, né? Mas a gente tem que entender que existem sim povos que são mais oprimidos na história. E você falar que na favela tem gente boa é um absurdo, eu não posso compactuar com isso. Então, Bruno, hoje eu sou uma pessoa que, sem polemizar, mas eu não consigo mais compactuar com um monte de coisa, entende? Então eu tive que dizer, meu querido, alguém te convenceu alguma coisa aí que você não entendeu ainda, entende? Então, assim, eu tô cada dia mais a serviço disso, de me desfazer, de desapegos, de buscar... Hoje eu tô com uma dor no braço, gente, eu tô com um pouco gripada, né? E antes da entrevista, eu estava pensando, me preparando para vir aqui, pensando como ser humano a gente é frágil, cara, né? E como a gente tem muitas dificuldades de muitas coisas.
E que a gente ainda está nesse apego bobo de aparência, de idade, de cor de pele, de religião, e sem entender que as coisas são muito rápidas, e que o grande barato de estar aqui é exatamente celebrar você com seu sotaque pernambucano, eu com meu sotaque da Bahia, bem carregado, por sinal, Nancy com dela do Rio, cara, e todas as trocas que a gente pode fazer numa grande celebração, né? Eu sei que não é simples assim, mas enquanto a gente tiver a arte e o artista, e aí uma salva de palmas para nossos amigos aí, todos que promovem arte, é o nosso caminho, cara. Eu tô cada dia mais entendendo que a arte é a grande ponte, é onde o ser humano consegue se entender melhor e trocar, de fato, a sua melhor parte, mesmo quando essa parte é cheia de dor, né, Janaína? Mas que a gente tem que estar observando isso, a serviço disso, e deixando, como a Nancy falou, um legado. E aí a Sereia e o Urso foi a minha forma mais lúdica de falar, gente, existem as diferenças, a diferença vai doer, mas se você acalmar um pouco, você vai ver beleza na floresta. E vai aprender com ela, né? Então, e voltar muito bem. Agora nós vamos deixar o Carlos Lourenço falar que a linha dele já até caiu e retornou, e depois, no finalzinho, cada um vai falar mais um pouquinho a consideração final, tá bom, Bruno e Janaína? Obrigada. Com vocês, Carlos Lourenço. Obrigada. Já te acompanho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas, boa noite à mesa operadora, em especial a esse Bruno que tanto me fez feliz, em homenagem, que me deixa muito honrado. E vamos lá, para não demorar muito. Luzia, desculpe se eu falar muito, tá? Que eu gosto de questionar e prestar atenção ao que você falou. Muita coisa me chamou a atenção. Muita coisa que você falou, eu anotei, me chamou a atenção e me surpreendeu, tá? Primeiro, ativista de uma sociedade melhor. Eu sou da negritude, tá? Mas, em geral, da sociedade. E pude notar que você tem um grande carinho no social. E, mais ainda, você passou uma juventude que geralmente era conhecida como rebelde sem causa. Mas você não, você já tinha causa, tu já tinha foco, tu já tinha um objetivo dentro da sua própria história vivida. E não se vitimou, dali você sobrepôs a adversidade, que é muito difícil, que a pessoa se entrega à situação vivida e vira um revoltante até a morte, não construtivo, tá? E mais agora, antes de entrar na pergunta, esse seu lado emotivo e esse choro lindo é fruto dos artistas mesmo. E você é a primeira que eu vejo nesses 50 anos de poesia e construção musical, esse choro lindo ao vivo. Porque todos os artistas choram assim, em cada sua obra, em cada termo das suas ações. É aquele choro que ninguém vê, mas que transborda. E você deu-nos essa alegria, essa felicidade de nos representarmos em choro. Você nos representou em choro, nos levou à emoção, os artistas, em grande parte também os seguidores. Porque só não chora quem não tem alma, só não chora quem a vida empedrou e não soube fazer da pedra um exemplo de virar água. E você abraçou uma causa muito linda, a ancestralidade, que você é, a sua linha, ao compor a sereia tem um grande significado. Agora eu vou na pergunta, tá? Para não ser extensivo. Você sabe muito bem que o caminho que lhe levou ao lado infantil lhe gerou uma grande responsabilidade, tá bom? Não sei se você tem noção disso. Agora eu vou explicar o porquê. As nossas crianças já anteciparam em muitos e muitos anos, infelizmente, a descoberta do que a vida é, daquela vida das infâncias bonita, lúdica, que a pessoa só se preocupava na hora do almoço da janta da criança. Hoje não, infelizmente. A criança já tem a noção do que está faltando na mesa. Olha para o pai e para a mãe, o olhar já sabe que aquele olhar de tristeza reflete na mesa. Aí eu lhe pergunto,
eu lhe pergunto, a leitura infantil tem que retornar. Retornar, que eu digo, no coração das crianças, no reaver da infância, daquela pureza que as crianças muito perderam. Tu vê que uma criança dificilmente tem acesso ao livro. O livro ainda está restrito à classe A, que hoje em dia não existe mais, né? Desculpa o termo, ou é fudido ou é rico. Pronto. É essa, infelizmente, que nos colocaram a sociedade governante. Então, o livro infantil tem que tomar esse impulso, primeiro, de reaver no coração aquela semente. Antigamente, quem sustentava isso, e fomos também, creio que você pegou essa época, do Monteiro Lobato na televisão, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nos encantava, aquelas personagens de floresta que nos assustavam e outras nos levavam a sonhar. E até essa prestação à nossa juventude, às nossas crianças, foi nos tirada. Não tem mais programa, entre aspas, de dia você vê programas em horários inacessíveis e violência, a linha de opcional de sexualidade que não nos interessa na criança. Então, você tem uma grande responsabilidade. Aí eu lhe pergunto, você tem trabalho para invadir as comunidades, fazer oficina literária e, mais ainda, continuar essa luta defendendo os excluídos, os invisíveis, que a minha linha de ação é em cima dos invisíveis e dos esquecidos. Porque tem que ter uma janela de visibilidade. Hoje em dia você passa do lado, vê uma pessoa jogada, você continua andando, incapaz de dar uma olhadinha para ver o estado daquele ser humano. Porque nossos corações, em geral, da sociedade, empedrou. E temos que resgatar o brilho do olhar. Você tem esse trabalho em cima dessa criança, dessa linha? Então, Carlos, primeiro uma honra falar com você, né, da sua importância, da sua relevância na arte, uma honra, e sua fala realmente muito me emocionou. E sim, eu já vi, como eu te falei, quando eu era criança, eu falei que eu fugia para Vebral, mas eu fugia para Aristide Maltês, que era um hospital que tem na minha cidade, que é um hospital que pega todo o estado de câncer, né? Chama Aristide Maltês. E eu fugia porque eu fugia porque eu achava a casa bonita. E quando eu entrava lá, eu via pessoas sem pedaços, né? O câncer, você perde o nariz, perde dedo, né? Hoje menos, mas ainda assim você sabe que, né, é degenerativa. Então eu vi pessoas sem pedaço. E aí começa meu ativismo, né? Eu comecei a ser acompanhante de pessoas quando eu comecei a ficar maior, porque tinha pessoas que não tinham como ir para o hospital sozinhas, e ela não tinha acompanhante, só fazia o exame com acompanhante. Então eu fui acompanhante de pessoas algum tempo da minha vida, até que fui me colocando a serviço, né? Agora mesmo, dia 23 de agosto, eu vou estar com o McDonald's, aí você vai Luzia McDonald's, mas é porque o McDonald's, gente, apesar de ser uma empresa que se diz, né, ser uma das maiores que promovem câncer, porque é cancerígeno mesmo, a gente sabe que é, infelizmente, aquele hambúrguer, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela dá hoje que é um hospital infantil, ela consegue assambargar boa parte dos criança com câncer, né? E eu tô falando do McDonald's, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o McDonald's. A gente fala que hoje a indústria alimentícia, de um modo geral, você tem noção, você vai comer hoje uma verdura, tá cheia de agrotóxico, né? Então, não é nada pessoal com o McDonald's. É, de fato, a gente hoje tem uma alimentação que tem muita aditivos químicos, muito agrotóxico. Por isso que eu sou ambientalista, entendeu, Carlos? E hoje eu sou uma pessoa que tem colaborado dentro da minha realidade, principalmente com o jornalismo, que é divulgando várias pautas, que trabalham com essas questões. Eu confesso a você que hoje, né, Bruna, não sei como é que tá aí no Pernambuco, mas sei que também tá bem tenso, mas a Bahia hoje, infelizmente, tem uma realidade muito dura. São as facções criminosas. Eu já fiz trabalho aqui em várias áreas da cidade, que a gente fazia na região periférica, Alagados, Cidade do Plástico, e dou uma lista imensa. Hoje a gente tem mais dificuldade de entrar nessas áreas, porque a gente sabe que é uma realidade que, infelizmente, não é nem só brasileira, né? Então, a gente tem realmente uma tomada aqui absurda dos comandos, né? Dessa pseudo
Oh, meu Deus, mas me dói o coração falar isso, né? Que é a paralela, né? Essa realidade que a gente está vivendo. Mas eu busco, sabe, Carlos, fazer o meu melhor dentro do que eu acredito, porque eu entendi que sozinho você não vai para lugar nenhum. E a gente que tem a voz, né? A gente que tem algum acesso, a gente percebe que se a gente não fizer nada, e aí eu vou falar de Ailton Krenak, que é um líder indígena Krenak, que ele fala isso. O sistema quer que a gente tenha medo para nos paralisar, para a gente achar que já é o fim, que já acabou. Então, como você falou, vou passar porque não vou resolver. Eu não vou resolver, então deixa lá. Mas eu venho na contramão disso, sabe? A salve Ailton Krenak, Negro Bispo, que é outro ativista também, né? Um cara do interior, um cara humilde, mas que tem uma inteligência, uma sabedoria. Salve Negro Bispo também, que eu acompanho ele demais. Ele fala exatamente que você tem que estar atento ao que você come, atento ao que você faz, no mínimo. Então, Carlos, eu acredito hoje eu separo meu lixo, viu? Eu sou ambientalista, eu separo meu lixo, eu não sou consumista, eu consumo o mínimo que eu posso, porque eu não quero consumir muito baixo. Então, a gente tem que fazer o que a gente consegue. Desculpa, a gente está um pouco resfriada. Mas dentro do que eu consigo, Carlos, eu tenho buscado, estou aberta para ouvir, viu? Pode me contactar, o que eu posso somar com você, com outras frentes, né? Onde eu faço um trabalho contra a violência da mulher, agora até na Casa da Mulher Brasileira aqui em Salvador, que recebe mulheres vítimas de violência, que também é um tema que subiu muito, cresceu muito, dos temas antirracistas, buscando a gente compreender melhor, e aí vem dos povos originários, né? Que a gente sabe também que existe uma brutal que fazem com os povos originários. E são tantas as crianças que são violentadas. Eu tenho um trabalho de combate à pedofilia. Porque a gente está vivendo uma realidade tão cruel, é tanta coisa que acontece no mundo, né? Né, Carlos? Sim, sim. É uma mulher que sofre de todos os lados, porque ser mulher não é fácil. E, enfim, é isso. A gente vai fazendo o que a gente consegue. E a história da Sereia do Urso, eu tive agora a reunião essa semana para a gente entregar nas escolas públicas e instituições, é sobre a gente estar atento, né? A essa mensagem chegar. Porque se a criança entender que uma sereia está no oceano e o urso está numa floresta, e que mesmo assim eles conseguiram se ajudar mutuamente, a mensagem está feita. Por isso que são todos extremos assim. Porque, entende, Carlos? Porque a gente tem que compreender que nem sempre, né, a situação difícil que a vida lhe dá é culpa da situação, né? Mas é muito fácil também, como eu falei, minha mãe, ela faz um ato e eu culpava a minha mãe, ou eu fui entender a situação que a minha mãe levou a fazer aquilo, né? Como minha mãe estava naquele momento da vida dela para ela chegar a esse ponto de ter. Então, a gente tem que entender para além da situação mais rasa. E aí o ódio, né, que a gente está no momento, Carlos, que eu sei que você deve perceber bastante isso, de polarização, do preto, do branco, do pobre, do rico, como você falou muito bem, ou você está numa situação financeira, você está em outra, ou você está, né? Ou você é preto ou você é branco, em que as pessoas acabam tomando ódio, porque você faz parte do outro lado da história. Então, simplesmente eu vou lhe odiar, você é meu opositor. Você é meu opositor. Então, eu tô buscando ser ponte, entende? Ser ponte, entende? Não precisa. A gente pode dar mãos e tentar conversar, dialogar. Eu sei que não é simples assim. Né? Não tô querendo romantizar nada. Mas eu que venho de um povo árabe, né? Meu pai libanês, imagina, né? Mas povo árabe, né? Meu pai libanês, imagina, né? O povo tem raiva, né, dos árabes. As pessoas têm muito medo, acham que é uma ameaça, que a gente, né? Como os povos ciganos também, tem algum cigano aqui. Também as pessoas veem, é tanta história. Eu tenho também trabalho com os povos ciganos e é um povo muito sacrificado, sofre muito preconceito, muita perseguição, muitos rotulados, né? Todo mundo acha que todo cigano é ladrão, todo cigano. E não é isso, né? Não é sobre isso, né? Mas, Carlos, eu tô aberta, viu, para o que você precisar, para ouvir, para aprender, e para que você me diga que mais frente a gente pode estar colaborando. Conte comigo, dentro da minha realidade, meu amor, meu querido. E tô aqui para ouvir, para que a gente consiga, se possível, somar. Então, o que você puder me indicar, me aconselhar, eu tô aqui. Porque eu sei que são muitas as verdades e eu entendo exatamente o que você quer dizer com isso. E da responsabilidade que é estar nesse mundo, né? Ainda mais quando você tem certas, né, uma obra como um livro infantil, como de fato comunicar com essas crianças de um mundo tão traumatizado, né? Mas é isso. Muito obrigada, viu? Tá. Muito satisfeito com a resposta.
Ô, Carlos. Queremos aproveitar, agradecer a todos vocês, nossos webnautas, aproveitando aí que o estúdio colocou que, segundo a pesquisa, na estatística do estúdio C4 Web TV, nós estamos atingindo 400 milhões de audiência através da AME. Não só os brasileiros, mas, enfim, contando com todos os nossos webnautas de todos os demais países. Muito obrigada a todos vocês, ao estúdio, em especial a AME. Vamos seguindo. Lourenço, ela respondeu sua pergunta? Quer fazer? Tem mais alguma pergunta de relevância? Fique aí com você a palavra. Muito obrigado. Obrigado, hein? Me considerar esse papagaio, que realmente a vida me questiona muito, eu gosto de questionar também. Luzia, antes de entrar no mérito, depois tu pega meu contato com a doutora Nancy, tá? Uma honra. Tá. Agora, a pergunta é que, se não quiser ficar na zona de conforto para responder, tudo bem, tá? Mas se for como você me passou e é cirúrgica, você é uma pessoa muito cirúrgica, muito franca. E isso é bom, porque eu nunca gostei de pessoa que passa o pano em realidade. Você vai dentro do câncer e fala mesmo. E as pessoas, infelizmente, gostam de passar pano, fazer média, achar que está tudo bom e passar para a pessoa que está tudo bom. Não. Isso só faz agravar a nossa sociedade. Temos que dizer, ó, hoje tem doce, hoje tem doce. Hoje estamos bebendo fel, estamos bebendo fel. Pronto. E cada um tem a consciência de fazer a sua parte de mudança. Fazer a sua parte de transformar o que não está tão caro hoje em dia. Você vê aí, é guerra, é tarifaço, é isso e aquilo, e o principal, que é o ser humano, ninguém quer saber. Isso aí eu digo a nível mundial, tá? É a nível mundial, é matança, fome, matança e acabou. Aí eu te pergunto, o nosso país, como você encara a atual educação, depois que fizeram, para mim foi uma chacina, a aprovação automática das nossas crianças, criando analfabeto estrutural, porque aprovando tem o vil metal e a falsa impressão de um país alfabetizado, que não somos ainda, em grande parte. Fique à vontade. Carlos, eu falei de Ailton Krenak. Ailton Krenak, que esse líder indígena é gigante, ele fala sobre essa separação. Quando a humanidade, ela entende, ela compreende que ela, né, é diferente, ela se diferencia, então ela cria um conceito de humanidade e natureza. E a partir disso, que aí começa, como você falou, o tal do vil metal, o que é que o ser humano faz? Eu sou humanidade, aqui existe a natureza, que está fora dele, e aí eu vou explorar isso aqui. Começa a ver isso aqui como bem de consumo. A água é um bem de consumo, a terra é um bem de consumo, eu vou tomar posse, é meu, entende? E aí começa todo o processo, porque quando o ser humano entende isso, aí fala que a humanidade aqui tem um bem de consumo, ela começa o quê? A explorar a si mesma, porque ela entende, isso aqui eu posso consumir, isso aqui é um bem, isso aqui né? E é meu, eu tenho propriedade sobre isso, eu também tenho propriedade sobre o irmão, aí vem a escravização, porque não é de hoje. E aí a mulher, e aí a gente vai ter essa fala toda, tem vários teóricos aqui que eu posso citar, mas maravilhosos falando sobre isso, a mulher também vai ser vista como um corpo e que é uma propriedade. O patriarcado é todo movido em cima disso. Então a gente começa a se apropriar da influência dos filhos, os filhos começam a ser capital, porque capital não é só dinheiro no banco. Capital é você ter 3 filhos, porque 3 filhos vão te ajudar no trabalho. E a mulher também. A mulher vai cozinhar, vai nananã. Isso é capital. Então a gente começa a explorar tudo fora, tudo, porque se você observar é tudo, a gente explora tudo. E a gente se desassocia de tudo, e aí vem Nego Bispo, volta a falar de Nego Bispo, que é outro gigante, cara, que ele fala sobre isso. A gente está atento a isso, e aí eu volto a falar do xamanismo, que são os povos originários. A gente tem que estar atento, que nós somos um contexto, nós somos um todo. Se eu exploro a minha esposa, tudo vai, né? Se eu exploro a água, contamino, a terra, vai viver isso que a gente está vivendo hoje, que é esse caos. A infância passa por isso, né? O que acontece com a educação? Diz que foi a família Rockefeller lá que fez tudo isso, mudou a medicina, tirou da parte holística, porque
Se você tem a doença, se você tem um problema, você vai criar a solução, a solução é dinheiro. Então, a doença é interessante para o mercado, para o sistema. Você eu mesmo, hoje eu estou adoecida, eu já comprei remédio. Então, a indústria farmacêutica adora a gente doer. E aí a gente passa pela corrupção, que é o país que a gente vive hoje, é um país corrupto. E não estou falando agora de governo nenhum, viu, gente? A gente tem corrupção já há bastante tempo, não é da agora. Então, assim, tudo isso leva a gente para uma falência enquanto existência, que está todo mundo exausto. Eu não sei se a gente continuar mais muito tempo na Terra, se a gente continuar nesse formato, Carlos. Tá todo mundo cansado. Eu converso com muita gente do mundo inteiro, pessoas milionárias. Hoje eu sou amiga de pessoas de ministro, de artistas, de pessoas que fazem bolo, como eu te falei. Tá todo mundo cansado. Eu tenho poucas pessoas hoje que dizem que estão bem. Você vê famílias milionárias aí com os filhos, todos com vários problemas mentais, crianças que não saem do quarto, como você falou das telas, dos medos, das síndromes. A gente está na era das síndromes, é burnout, é não sei o quê, é autismo. Então, a gente está numa sociedade adoecida. E que eu não sei quanto mais a gente vai aguentar e suportar isso, porque a gente sai na rua e tem medo. Medo do assalto, medo do sequestro, medo do avião cair, medo. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para casa, que é o que o livro fala. Que é voltar ao seu quê? Humano. É dividir, é compartilhar, é olhar para o outro, é diminuir as diferenças. Porque vai ter que chegar essa hora. Luzia, Diga, meu amor. deixa eu te falar. Eu fiz uma pergunta e você me respondeu brilhantemente em outra que está dentro do assunto. Eu falei educação, banco escolar. Educação, banco escolar. O nível de qualidade, se o país não está dando a condição de criarmos futuras crianças sábias, não futuras crianças lesionadas. E essa lei que implantou a aprovação automática, e muito decaiu o ensino. Essa foi a linha da minha pergunta. Mas agradeço também a essa explanação linda da outra, que eu atirei num lado e você me presenteou com o outro aí. Era essa? É porque a gente tem uma sociedade que conhece a infância. Falei de Krenak, falei está no começo do processo. A educação, ela é lógico que ela... Imagina, você acha que essa criança, ela chega na escola como? Independente agora do formato escolar. Subnutrida, cansada, com medo. Isso. De casa. Então, a educação, e aí eu estava falando lá da indústria farmacêutica, ela também passa pela mesma família. Porque, na verdade, tudo que a gente tem hoje, né, Carlos, é exatamente uma dominação de poucos para que a maioria seja o que eles querem que a gente seja, mão de obra. Isso. A serviço do serviu. Sim. Me contentou. Brilhantemente. Que figura fantástica você. A educação, ela não pode passar por um formato em que a pessoa seja sábia e tenha independência emocional, financeira, né? E intelectual, no comando. Se ela tem que estar a serviço. Me contentou. Era isso que eu esperava de você mesmo, essa realidade e essa franqueza. Muito agradecido. Cara, Nego Bispo, ele fala que tudo começa com essa indústria da alimentação, que já é a alimentação, ela já é feita para que a gente já chegue doente. Fragilizado. Então, é todo um sistema operante para que a gente fique mal e não consiga esse conhecimento aí. Perfeito, Luzia. Me contentou e muito. Ganhei a sexta-feira. Muito bom. Que cabeça. Muito Uma bom. vez respondidas as perguntas do Lourenço, vamos agora retornar às considerações finais de cada um dos nossos embaixadores comentaristas e após estaremos encerrando, né, a prorrogação, que é o tempo aí do segundo bloco. Queremos agradecer mais uma vez a C4 Web TV e a AME, a Confederação, pelos mais de 400 milhões e 403 mil webnautas assistindo ao nosso programa, e quero agradecer especialmente a todos vocês, Luzia, Bruno, Janaína, Carlos, porque sem vocês não teríamos essa audiência. E eu gosto de deixar os meus convidados e embaixadores bem à vontade para falar e darem os seus pareceres.
porque o programa é feito por vocês, na verdade. Até porque o objetivo do programa é dar a vez e a voz aos nossos participantes em geral. E você aí que está nos ouvindo, quer participar? Fale com a gente. Agende a sua participação. Será um prazer recebê-los. Agora vamos para as considerações finais. Com vocês, Janaína, e depois, na ordem, Bruno, e encerraremos com Carlos Lourenço, ok? Eu gostaria de agradecer a Luzia. Obrigada, Luzia, pela sua participação, todos os nossos colegas, e foi muito gratificante, maravilhoso esse seu compartilhamento de conhecimento, sabe, Luzia? Foi muito impressionante estar aqui. Há muito tempo que eu não entrava, né, Nancy? E hoje foi um presente para mim participar. Muito legal. Obrigada, Luzia. Obrigada a todos. Boa noite. Janaína, por favor, sua rede social. Ah, sim, minha rede é Sorriso Janaína, eu gostaria que todos seguissem. Vai lá, Luzia, eu sou amante do samba, gosto de tirar foto com os famosos também, você vai gostar da minha rede. Cada dia tem uma foto, tem um vídeo, tenho certeza que você vai se divertir bastante. É o que eu gosto de fazer, levar alegria para as pessoas. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Janaína. Seja sempre bem-vinda, nossa embaixadora. Obrigada. Bruno, diretamente lá de Pernambuco, considerações finais e rede social. Piauiense, que hoje mora em Pernambuco, que tem uma opinião própria, né? Por isso que foi muito enaltecido no planeta e muito perseguido também. Lugar de psicopata racista, seja ele papai, mamãe, irmão, filho, é na prisão. Na prisão, seja ele quem for. Agora, quem promove o bem e reconhece seu limite, tem o pé no chão, é simples e que precisa evoluir na cultura ou promover a cultura e somar com a sociedade, aí a gente tira o chapéu. A gente chega junto, reconhece o trabalho dessas pessoas que promovem o bem para quem precisa. Esse é o trabalho correto. Bruno Alves Feitosa, República Alternativa, um abraço no coração de todos vocês que são reis e rainhas. É assim que se trabalha com cultura. Tratando aquele que promove a cultura da paz como rei e rainha, e não como um lixo qualquer, porque somos patrimônio. Patrimônio histórico, nós somos. Porque eu também fui abandonado pela família também. Porque se dependesse da minha família, eu estaria como marginal. Tá certo? Mas a cultura me abraçou. Foi a cultura que me abraçou, não foi a família, não. Foi a cultura. Porque pela família seria marginal hoje. Bruno. Um abraço a todos. Bruno, gostaria que você falasse que você agora também está sendo locutor, apresentador em um programa. Fale aí, aonde que nós podemos te assistir, amigo? Rádio Amizade da Salzinha, sábado e domingo, 10 horas, até meio-dia. Programa maravilhoso, todo recheado de cultura, para todo lado, de norte a sul, leste a oeste. 10 horas da manhã, sábado e domingo, pela rádio Amizade da Salzinha e República Alternativa, pelo Facebook. Parabéns! Seja muito bem sucedido aí nesse seu programa e nós estaremos também retribuindo com a nossa participação assim que você puder nos encaixar na programação. Muito obrigada. Sim, Um abraço para entrar aí na rádio. Eu faço entrevista dentro da rádio também, viu? Dentro da própria rádio. Ok. Parabéns. Rede social já falou, né? Facebook. E o WhatsApp. Zazap. Ok. Muito obrigada. Volte sempre. Mais um embaixador de sucesso. E agora vamos retornar ao Carlos Lourenço e depois lá ver com o estúdio, se o estúdio quer passar alguma informação, algum recado, ok? Fique à vontade. Carlos Lourenço. Temos 13 minutos para encerrar. Eita, tem muita coisa, dá para falar uns 2 minutos. Deixa eu só lembrar uma coisa, tá? Deus nos povoou de vários anjos com nomes diferentes para podermos
aguentarmos a adversidade do que o Criador veio passar e muitas das pessoas não tomou noção disso e praticam atos que vai de encontro à verdade do que ele veio nos mostrar. E hoje eu encontrei vários anjos, né? São vocês que fazem esse serviço de segurar a dor do alheio, prestar o seu melhor para que alguém também segure nossa mão e possamos caminhar em cada patamar. Você sabe que ninguém começa de cima, sabe que é por etapa de degrau, e muitas das vezes não dão chance de ninguém pisar nem no primeiro, e as pessoas com grandes coisas a mostrar, grandes talentos a fazer a sua parte de crescimento, e é coibido disso, porque infelizmente tem uma coisa chamada sistema. Você tem bons projetos, mas não tem bons apoios. E tem pessoa que não tem projeto nenhum e o dinheiro jorra como água em projetos, porque é o famoso sistema, onde eu sempre combati essa terrível palavra: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Será? E tem que andar para mostrar o que é? Ou a pessoa tem que reconhecer naquela criança, naquele artista anônimo, um talento e ajudar? Mas não. Ele tem que precisar estar ao lado dos poderosos para poder tirar, às vezes, até o lugar de quem tem talento. Isso eu digo a nível de tudo. É de emprego, é de promoção, é de tudo. Senta naquela cadeira sem qualificação e você que tem vai penando vários anos ali até procurar o seu rumo. Então eu quero só deixar isso aí registrado e agradecer a todos, tá? Você pela excelente pauta que traz, essa contribuição, e você sabe do que eu estou falando, das oportunidades, que você luta com maior dificuldade para manter um programa cultural que não vem de hoje. Graças a Deus, Deus é bondoso, lhe atravessou a C4 TV, que veio a lhe dar um suporte, lhe atravessou no seu caminho o Bruno, essa outra grande pessoa, que sabe o que é a divisão do crescimento, que sabe o que é a divisão do trigo, que muita pessoa quer comer o trigo sozinho, não compartilha com 4.000 pessoas na beira de um rio. Você sabe muito bem do que eu estou falando, da história. Lá, coisa linda o trabalho dele, do Bruno. Muito, muito lindo. Esse nosso guerreiro, esse nosso guerreiro da arte, esse nosso defensor da nossa história, que não podemos deixar morrer. Infelizmente, matar a arte, eles querem com capacidade tremenda. Mas ainda temos anjos, de novo, falei lá atrás, que faz isso aí, ó, vai mantendo a chama viva. E é só isso. Luzia, te adorei, tá? Pega meu contato aí, tem muita coisa para prosseguirmos. Ela vai estar no Rio de Janeiro, dia 24 de julho, vai estar passando a localização do evento onde ela vai, e cada um de nós, se tivermos com a agenda podendo cumprir mais esse compromisso, estaremos lá, se Deus quiser. Quero também aproveitar para falar com todos vocês sobre o nosso primeiro festival do samba, de autoria, idealizado, sugerido pelo Lourenço, né, que vos fala aqui, e que nós abraçamos o primeiro festival de samba através do programa Café Solidário em Ação, e as inscrições estão prorrogadas a pedido dos interessados, e será no dia 20 de setembro, então, a audição desses cantores. São músicas inéditas, de autoria, é claro, de cada um, ou daquela pessoa que tenha um compositor, e que essa pessoa vai se inscrever para interpretar este samba. Então, está aberto, hein? Ainda dá tempo de você participar. Fale com seus amigos, parentes, com as pessoas que são das agremiações, das escolas de samba, dos blocos. E aí no seu bairro, né? Sempre tem um artista, um cantor, querendo uma oportunidade de mostrar o seu talento. Agradeço a todos e daqui a pouquinho estaremos encerrando. Vai ter aí a vinheta final da nossa despedida. Agradeço imensamente a todos e até sexta-feira. Muito obrigada a todos. Beijos.
E até breve. Viu? Obrigada. Muito agradecido. Luzia. Parabéns, Janaína. Nancy. Viu? Parabéns. Filha, volte sempre. Carlos, Olha a agenda Ogum, do dia 24. maravilhoso. Obrigado, Bruno, Tchau, Janaína, Carlos, Lia, Costa, Robson. Luiz E todos Carlos, vocês, Rob, nossos mais de 4 milhões de webnautas. sim, nossos Valeu. internautas. Bom fim de semana a todos. Muito agradecido. Amanhã meu programa. Completamos hoje mais uma edição do programa Café Solidário em Ação. Agradecemos a todos os internautas, webnautas e youtubers. Seguidores, curtam, deixem seu like, comentem, compartilhem. @Vem Comigo Nancilino. Amém.